padrão são 5.000. Lembre-se que o SAI sempre trabalha com a decimal sendo que a vírgula é separada da unidade. 5,000 é 5.000 pontos. É o que ele vai usar para desenhar o gráfico? Não, se tiver 5.100 pontos, o seu conjunto de dados tem 5.100 pontos, ele só vai mostrar 5.000. Se você quiser mostrar 100.000, você trabalha e você vai mostrar 100.000. Mas se tiver 100.000 pontos, você vai mostrar 100 pontos. Se só tiver 50, você só vai mostrar 5. Não é a qualidade gráfica, é o número de pontos que está aparecendo para você conseguir entender. Se você selecionar, eu não sei dizer, porque eu nunca tive nesse cenário, se você selecionar um número de pontos menor do que o que você tem, como ele seleciona quem vai mostrar. Certo? Se você disser, por exemplo, ali nós temos 20 pontos. Tá? Se eu disser que só quero ver 10, deve ter algum critério que indique quais são os 10 que ele vai mostrar. Agora, eu não sei dizer qual é, porque eu nunca tive nesse cenário, eu nunca fui atrás. O teu gráfico assim, a minha gestão de pontos maiores, não são esses pontos aqui, não. Esses pontos aqui, na linha menor, são remeios. Se você for olhar o gráfico, esse gráfico vão aparecer todos os 20 pontos. Eu pensava que esse aqui era esses pontos maiores. Esses pontos maiores das figuras que eu mostrei são remeios. Quando ele está falando dos pontos aí, são todos os 20 pontos que você tem na análise de dados. Nesse caso. No máximo, ele vai apresentar até 5.000 como padrão. Se você quiser mais ou menos, você pode só clicar ali e dizer quanto você tem. Ok? Nada? Sempre tiverem dúvida, gente, eu não vou adivinhar. Nesse caso, na realidade, quando você falou, já tinha passado o slide, eu não olhei para essa olhando, eu via, mas não olhava. E aí eu não dava uma olhada que essa, por isso que pega esse grano todo de conseguir voltar. Ok, até aqui? Foi bom que ficou num ponto bem fácil quebrar, porque foi até o final da análise. A outra gravação, vou ficar 2 gravações diferentes no PowerPoint, no YouTube. Uma gravação ficou a análise manual e a análise no SAIS, e a outra gravação vai ficar a interpretação no SAIS. Ficou bem estanquezinho. Essa vai ser a interpretação. Ok até aqui, gente? Botou para correr e a saída é essa. O que é que nós temos aqui? O primeiro grupozinho ali de informação é o nome do modelo. Quem é a variável dependente, ou seja, quem é o Y, o E, e quantos pontos eu tenho e foram utilizados. Eu tenho 20 pontos, eu tenho 4 repetições de 5 nitrogênios, e eu utilizei aqui que eu teria uma parcela perdida. Se eu tivesse uma parcela perdida por alguma razão, ou seja, eu tivesse 4 repetições com 5 nitrogênios, mas por alguma razão ao E só tivesse 19 pontos, ele teria lido 20 pontos e utilizado 19, porque ele tinha lido o ponto de gráfico. Como é que eu mostro pontos e brancos em SAIS? Uma célula vazia. Só isso. Não precisa de código, não precisa de carbono, não precisa de nada. Uma célula vazia, o SAIS sabe que você, por alguma razão, não tem aquele valor. Ok, até aqui? O primeiro bloco de informação não diz praticamente nada. O segundo bloco, análise da variância. Como eu falei para vocês na aula do modelo linear, análise da variância é um procedimento que quebra a variação de componentes. Nesse caso, quais são os componentes? A regressão e o acaso. Então, o que a análise da variância faz é pegar toda a variação que houve na produtividade correta entre os 20 pontos e alocar uma parte para a regressão, modelo nesse caso, e outra parte para o acaso. Nós temos
20 pontos, portanto 19 graus de liberdade. Source é fonte. Então, source é a fonte de variação. Entendeu? E erro. Erro é o acaso. É a expressão mais comum. Eu não gosto dessa expressão, prefiro a expressão resíduo, porque erro dá a impressão que é uma coisa errada. Aí a variação do acaso não é o erro, é a variação não explicada. Tá? O que o SAIS faz é usar uma linguagem mais comum, chamar de erro. Então divide toda a variação, o total, no modelo, nas causas conhecidas, e no erro, que é a variação do acaso. Na regressão linear só tem um grau de liberdade. Se a regressão for quadrática, tem 2, se for dupla, tem 3. E os modelos dos delineamentos vão ter mais grau de liberdade. Mas na regressão linear simples, só tem. Então, tem 19, é do modelo, 18 são tocados. DF não é Distrito Federal, é Degrees of Freedom, grau de liberdade. Depois vem Sum of Squares, soma de quadrados. O que é a soma de quadrados? É o numerador da variância. A soma de quadrados dos desvios e dos pontos em relação a ele. Em português, de modo geral, a gente chama isso de SQ, soma de quadrados. Em inglês, SS, sum of squares. Nos dois casos, é o numerador da variância. O DF é o grau de liberdade, portanto, é o denominador da variância. O que é que vocês acham que é o mean square? Quadrado médio. Também conhecido como variância. É soma de quadrados dividido por grau de liberdade. Numerador da variância dividido pelo denominador da variância. Que para o modelo é igual a soma de quadrados, porque só tem um grau de liberdade, né? Até aqui todo mundo está seguindo a leitura. Está quebrando a variação do experimento em causas conhecidas no modelo e desconhecidas na causa. Quebrando isso, a variância não é aditiva. Lembra que eu falei do modelo, né? Teve a aula do modelo linear, que era o modelo aditivo. A variância não é aditiva, mas grau de liberdade é aditivo, soma de quadrados é aditivo. Então a gente não quebra a variância diretamente, a gente quebra os graus de liberdade e a soma de quadrados. E depois é não, a variância. Não. A variância, lembra da definição que pegou a variância? Naquela formação. Mas a definição é que é o quadrado das distâncias de cada ponto em relação a soma dos quadrados das distâncias de cada ponto em relação a média. É isso? Então a soma de quadrados. É o numerador. Parte de cima. O denominador é n-1. N-1 é aqui. A definição da variância não foi isso que a gente viu lá na primeira aula? Isso aqui é uma soma de quadrados. E aqui é grau de liberdade.
251, 44, 725, 18, vai dar 13,96, qualquer coisa. Para o meu, dá o mesmo valor, porque o divisor é. O quadrado médio é a variância. O quadrado médio dos desvios é a soma de quadrado dos desvios. Ok? Tem o quadrado médio do modelo e do acaso, do erro, eu tenho o valor de F, que é 1 dividido por outro. Nesse caso, dá 1235,56. E o que raios quer dizer isso? Quer dizer que a variação devido ao modelo é 1235 vezes maior do que aquela que seria explicada somente pelo acaso. Ou seja, é muito maior, tem muito mais variação, 1235 vezes mais variação devido ao modelo que devido ao acaso. E qual é a chance disso ter acontecido somente devido ao acaso? É impossível? Não, é possível. Porém, só vai acontecer devido ao acaso menos do que 1 em 10.000 vezes. Eu teria que repetir esse experimento mais de 10.000 vezes para em uma encontrar um F desse tamanho somente devido ao acaso. Qual é a consequência disso? É provável que esse F seja devido ao acaso? Nosso limite de tolerância normal é 5%. Nós aceitaríamos que não é devido ao acaso se tivesse uma chance de até 5% de ser devido ao acaso. De certeza, não tem nenhuma. Brincadeira do esporte, só que o esporte é melhor que o Santos, não. Tem que fazer isso, é obrigatório, senão eu perco minha carteira de sócio não praticante do time. Então, o que ele aqui? A chance de ser devido ao acaso é muito pequena. É inexistente? Não. Eu posso errar se eu disser que existe essa relação? Posso, mas é muito pouco provável. Está fazendo sentido para vocês? Então, o SAIS, em qualquer programa do computador, vai dizer já qual é a chance de você encontrar aquele erro específico naquele cenário devido ao acaso. P, probabilidade maior que a probabilidade de encontrar um F daquele tamanho ou maior devido ao acaso é menor do que 1 em 3.000. Por que é que o site não coloca um valor específico? Porque eles decidiram, quando estavam fazendo a programação, que se chegasse nesse ponto ali, parava e não falava que era 1 em 1 bilhão. Menor que 1 em 10.000, se dê satisfeito e vai fazer uma coisa para não entender. Ah, eu já dei a informação que você queria, para, chega, vai cuidar do todo. Tá ok até aqui? Segundo bloco de informação, fechado, todo mundo está lendo esse bloco tranquilo? Vamos para o terceiro bloco de informação. Root MSE. Root mean square of f. Ou seja, a raiz quadrada do quadrado médio resíduo. Root é a raiz. MSE mean square of f. Ou seja, é o desvio padrão do acaso. Dependent mean. Não é o dependente malvado. É a média do dependente, ou seja, a média de y. Isso média. Coef bar. Quem acha? Eu dou um doce para quem disser o que é coef bar. Coeficiente de variação, quem foi o primeiro que falou?
lançado. Eu pensei que ainda tinha um doce aqui, não comi. Ah, tem. Quem foi o primeiro? Literalmente, eu falo aqui. Acho que você ganhava uma barra de proteína. É 2 gramas. Gostou? Agora só ver que eu for. Antes de eu falar isso aqui, eu chegar se tem alguma coisa na bolsa. Tá ok até aqui, gente? Então, você vê. Vai ser variação mesmo. Como vocês estão vendo agora, falando sério, é em inglês, é. Eu não gosto de pedir que vocês saibam inglês. Mas não é uma leitura difícil. Sair do inglês para o português é bem direto dentro dessa lista. Depois vem R-square. Eu não vou perguntar se oferecer um doce porque eu não tenho mais doce. O que é que vocês acham que é o R-square? Nesse caso, 0,9956. Ou seja, a regressão explica mais de 99% do que aconteceu no experimento. Nesse conjunto de dados. É praticamente uma linha reta. Lógico que esse conjunto de dados não representa bem a realidade. Tá? Normalmente não é uma coisa tão limpazinha assim. Agora, lembrando, são dados de Saturno em 2100. Aqui para lá pode ser que as coisas melhorem, a método experimental fique mais confiável. Saturno varia muito pouco devido ao acaso. Tá? Depois tem ADJ, Adjusted R-Square, R quadrado ajustado. E que porcaria é essa? É uma medida que leva em consideração o número de parâmetros que eu incluí no modelo. O que é que eu quero dizer com isso? Toda vez que eu incluo mais alguma coisa para explicar, eu estou tirando variação no caso. Então, o meu R quadrado vai ser melhor. Quanto mais coisas eu colocar para explicar, melhor vai ser o R quadrado. Faz sentido lógico para vocês? O R quadrado. O R quadrado ajustado é uma penalidade, sempre vai ser menor do que o R quadrado, para levar em consideração o número de parâmetros que eu tenho no modelo. Sim, esses novos parâmetros. Por exemplo, a regressão aqui foi linear simples. Se eu passar por uma quadrática, meu R quadrado vai necessariamente melhorar. Mas a diferença entre o R ao quadrado e o R ao quadrado ajustado vai aumentar. É um preço que a gente paga por ter mais coisas no modelo. A diferença do R ao quadrado e o R ao quadrado ajustado. A menor diferença que tem é na regressão linear simples, é o modelo que só tem um padrão. Quanto mais coisa eu colocar, maior vai ser essa distância. Então, o que acontece? Quando eu estou comparando modelos de tamanhos diferentes, número de parâmetros diferentes, ao invés de eu comparar pelo R ao quadrado, eu comparo pelo R ao quadrado ajustado. Já leva o tamanho do modelo em consideração.
Segundo bloco de informação. Correu? Vamos para o terceiro bloco de informação. E esse é o bloco, até agora, a gente só viu duas informações importantes. Qual a confiança que eu tenho na minha regressão? Segundo bloco, o PR. Qual o R ao quadrado? Terceiro bloco. Acho que é. Ok até aqui? Agora nós vamos para o último bloco. Variável, intercepto e nitrogênio. Parâmetro, parameter, estimativa do parâmetro. Ou seja, a estimativa do parâmetro vinculado com o intercepto e a estimativa do parâmetro vinculado com o nitrogênio. Quem é A e quem é B aqui? X é igual a N. Considerando aquele 1 por 4, e sem considerar o que está escrito em vermelho logo depois. Quem é A e quem é B? Eu quero encontrar o A e o B, para isso tem que fazer a regressão. Essas informações estão nesse último quadro aqui. Hã? Ótimo. E agora vai continuar sem B. Quem é A e quem é B? Sim. Estimativa do parâmetro. Eu acho que o A é 0,41. Exato. O A é um intercepto, né? Só está faltando um O aqui. E, portanto, se o A é um intercepto, o B é o nome da variável, é o nitrogênio. Então, a equação é a produtividade da ureia é igual a 44,3 mais 0,41 nitrogênio. Na ausência da equação, deveria ter uma média em torno de 44. Toma aspa hectare. E cada quilo de nitrogênio adicionado na forma de ureia, cerca de 410, 415 quilos ou 0,41 tonelada de cana. Na faixa de 0 a 200. Todo mundo está vendo isso? Vamos lá. O intercepto você está vendo? O intercepto você está vendo? Então, o outro valor é o B. O B, por definição, é quanto o Y modifica a cada X, concorda? Se a gente olhar o B aqui na equação, cada uma que eu mudo em N, eu mudo Y em B. Confere? O B é 0,41, 0,4545 tonelada ou 415 quilos. Cada quilo de nitrogênio que eu coloco na faixa de 0 a 200. Por que a faixa de 0 a 200? Porque é a faixa do experimento. O experimento ia de 0 a 200. Não vai aumentar a produtividade. Cada quilo de nitrogênio que eu coloco na forma de ureia
O X só é o N. Esse aqui são os Y. Eu tenho 5 Y, que são as produtividades adubadas. Ureia. Não é a quantidade de ureia. É a produtividade da cana adubada de ureia. Outra forma de apresentar isso, que seria até mais comum, seria ter N, adubo, produtividade e as outras variáveis. Aí o nome do adubo. Só que aí fica mais complicado para mostrar a análise para vocês. Então, eu transformei em 5 coluna. Ok? Agora tá. E aí nós chegamos no fim, que é o limite de confiança. Esses dados foram construídos com base em uma amostra, concorda? Se eu for lá em Saturno em 2100, fizemos outro experimento, os valores do experimento vão ser iguais a esse? Não, porque vai ser uma outra amostra da produtividade da cana em Saturno. Correto? Se os valores não são iguais, A e B vão ser iguais? Não. Porque o A e B são definidos com base em valores, e os valores vão mudar um pouco pela variação da base. Então o A e B vão ser diferentes. O SAIS calcula, o Excel não faz isso, os limites de confiança. Ou seja, eu encontrei o A em 44,13 nessa amostra. Nessa amostra aqui foi 44,13. Se eu for lá de novo e fizer outra amostra, não vai ser 44,13. Porque é outra amostra. Mas deverá ficar na faixa de 41,07 até 47,17. Estão conseguindo ver isso? Lembra do conceito de limite, de intervalo de confiança, limite de confiança da média amostra? Exatamente o mesmo conceito. Só que agora, para A e para B. Tá? Todo mundo está lendo isso aqui? Então, o A, nessa amostra, nesse trabalho, foi 44, mas na população como um todo de cana cultivada em Saturno, vai estar entre 41 e 47. E o B foi ponto 41 e vai estar em algum lugar entre ponto 39 e ponto 44. Todo mundo está vendo isso aqui? Se eu pegar, isso aqui foi uma ureia. Se eu disser que para o sulfato de amônio, o B calculado foi 0,6. É provável que ele seja da mesma população da ureia? Não. É provável que seja de população diferente. Ou seja, a resposta à ureia seja diferente da resposta ao sulfato de amônio. Porque os Bs provavelmente não vêm de uma mesma população. Então são materiais que têm respostas diferentes. Mas se o MAP der ponto 43, ele é diferente da ureia. A gente não pode afirmar com confiança que ele é diferente. Pode até ser. Ele está dando 20 quilos a mais por hectare. Mas eu não tenho confiança de ser. Esse 20 quilos pode ter sido mais bem plantado somente nessa amostra. Se eu for lá de novo e fizer outra amostra, a ureia ser 20 quilos melhor. O conceito está claro para vocês. Então eu posso usar os intervalos de confiança para comparar diferentes situações. Faz sentido? Todo mundo está conseguindo isso?
fechando, aqui nós temos os gráficos de trabalho que o site mostra para vocês. O primeiro é previsto o gráfico grande, é o previsto pelo observado, tá? Mostrando os pontos reais em relação a isso. Não tem nenhum padrão de dispersão, claro, não tem nenhuma forma que indica. Tem uma curvatura aqui que eu não considerei. A gente já tinha uma ideia que se fosse o caso do R2 para cima de 0,99. Mas se o R2 tivesse mais baixo, poderia ser que aparecesse aqui uma curvatura. A gente estava chamando de uma reta, mas os pontos estão tendo uma baixa no meio caminho, depois subindo. Eu tenho um ponto aqui que tem uma cara que talvez seja uma outlier, mas pouca coisa, nada que chame mais atenção. Aquele ponto mais alto. A faixa ali de valores vai de menos 2 desvios a mais 2 desvios, que é onde é que espera que 95% dos pontos estejam se a distribuição for normal. Então, aqui vai ter que dar uma. Não tem alguém que está muito fora dessa faixa das duas barras, é bem provavelmente não vai. Aí você vai investigar os seus dados originais ou talvez eliminar. Certo? E os outros gráficos, a distribuição não está lá muito normal, né? O gráfico do resíduo ali, você esperaria que os pontos batessem em cima da linha. A linha é a distribuição teórica e as colunas são os pontos reais, então está meio feia, mas não está feia demais. E a gente não tem tanto ponto assim que vale a pena ir atrás. Tá, mas a ideia básica é dar uma olhada aqui e ver se o jeitão está com cara que obedeceu às premissas do governo Minas Gerais. Ok, gente? Só isso. Rinse and repeat. Ah não, tem mais 2 gráficos aqui. Os resíduos tem um padrão claro, os pontos não tem nenhuma indicação que seja alguma coisa meio estranha, e a faixa de valores, considerada já ali os limites de A e B, ou seja, onde você esperaria que a reta realmente se desse, é aquela faixa de valores mais ampla. Agora, alguma dúvida? Nesse trabalho, primeiro, o seu que a gente chega no trabalho. No trabalho, mostra aí o Tem que dar uma olhada quais são as perguntas exatamente que eu fiz. Cabeça com. ele é para a gente elaborar mensagens e responder perguntas. Isso. Sim. No SAIS ou na calculadora, o primeiro você vai fazer regressões. O segundo você já tem as regressões, e aí eu faço algumas perguntas para você responder com base nessa aí. Você já tem um trabalho, o segundo trabalho. Primeiro você vai ter que fazer a regressão. Novamente, eu só mostro como é que você vai fazer a regressão. Nos 2 casos, você vai ter que fazer um arquivo mostrando o resultado. Vai mandar lá. Se não me engano, até o dia 24. Ah, por sinal, a prova da gente é na outra sexta. Na prova da gente, na prova de vocês. Eu vou fazer prova. Já parei de fazer prova há um tempo. Hã? 24. Estava marcada para a semana para antes disso, mas terça-feira é feriado. O trabalho vai até essa quinta-feira.
as presenças do trabalho são que seja feita. Agora, lembrando, cada trabalho vale uma das duas presenças. E, como eu avisei a alguém que encontrou trabalho em branco é fora. Ok, até aqui, gente?